Vamos ficar de pé. São 7 horas e alguns minutos. A gente precisa iniciar o mais breve possível, porque a noite é uma criança. Temos 2 grandes ministradores da palavra. Temos algumas surpresas que ainda ontem não aconteceram para acontecer exatamente hoje. Tem a sua presença, outras pessoas que talvez não vieram ontem. Então o tempo tem que ser bem remido, bem planejado, tudo bem orquestrado para dar tudo certo. Quem está feliz com Jesus, diga: eu te amo, Jesus. Que bom, né? Ontem foi um movimento muito maravilhoso. Quem esteve ontem aqui conosco? Levante o braço. E o Carlos Delarré, ele prometeu hoje fazer algumas outras mágicas, truques de mágicas, tá? Olha, só falar nele já apareceu aqui, olha. Como num passe de mágica já apareceu aqui, tá? Então ele prometeu que hoje ele vai fazer um pouco mais, né? Muita gente fica esperando na expectativa, então hoje ele vai fazer um pouco mais. Pessoal, feche seus olhos, vamos adorar ao nosso Deus em oração. Agradeça pela sua vida, pela sua família. Agradeça pelo que você é, pelo que você tem, pelo que você faz. Agradeça ao Senhor por esse dia, por essa noite. Nós temos ilimitados motivos de agradecer ao Senhor. Esqueça em pedir alguma coisa. Esqueça em saciar alguma necessidade. Guarde isso no seu coração. Deus não funciona, Deus não trabalha com necessidade. Ele trabalha com oportunidade. Que esta noite seja uma grandiosa oportunidade de revelação, de comunhão com o Senhor, de adoração, de intercessão, de busca do Espírito Santo, de busca pelo entendimento da palavra, do propósito que Ele tem destinado para a sua vida. Que esta noite se transforme verdadeiramente numa noite onde você veio para se entregar, para se jogar, para se derramar, para não deixar nada no lugar, para entregar tudo ao Senhor. Pai, obrigado por essa sexta-feira, 16 de junho de 2017. Obrigado por essa segunda noite do Circuito QG 2017 Next Level. Que esta noite verdadeiramente se transforme em um Next Level e possamos alcançar um próximo nível, um nível novo. Que nesta noite o sobrenatural, como ontem, muito mais hoje, possa ser o natural em nossas vidas. Que haja libertação, que haja a liberação do teu Espírito, entregando dons, talentos, que haja a revelação da tua palavra, que haja discernimento, que haja o entendimento dos propósitos que tens para conosco. Traz teu povo em paz, livra-os de todos os obstáculos. Enche-nos de ti, Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Vamos adorar o Senhor. Vamos celebrar o Senhor com palmas nessa noite. Nós somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Solte a sua voz! Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação.
Nós somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Solte a sua voz. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Cante! Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um. Em quem? Nós somos um. Em quem? Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um. Em quem? Em ti. Nós somos um. Em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um. Em ti, nós somos um. Em ti, nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nessa noite, nada poderá parar, pois em ti Cristo Rei. Vamos espalhar tua salvação. Aleluia, Deus. Te adoramos, Deus. Por suas pisaduras clamando, vem ao teu reino. Por suas pisaduras fomos sarados. Nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados clamando, vem ao teu reino. Declare.
Aleluia, te adoramos. Por suas pisaduras fomos sarados. Nosso coração está incendiado a uma multidão de filhos, clamando vem ao teu reino. Grande é o Senhor, poderoso, digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Declare grande. Grande é o Senhor, poderoso, digno de todo o meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Aleluia, Deus. Aleluia. Quem ouviu, nenhuma aparência nos atraiu. Como um de quem escondem o rosto, ele foi contado. Todavia o Senhor agradou, moê-lo e fazê-lo enfermar. Levou o pecado de muitos e com os malfeitores foi contado. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E vai subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. Grande é o Senhor, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. Vai subindo como um renovo, de todo o meu amor. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. Tu és a porta para a vida eterna. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. Tu és como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. Teu pra sempre eu sou. Tu és o caminho aonde vou. Declare isso mais uma vez. Teu Tu és o caminho aonde vou. Aleluia, Deus. Aleluia.
te adorar, Deus. Nós nos rendemos aos teus pés. Aleluia, Deus. Nós nos rendemos a Ti, nós entregamos tudo que temos e tudo que somos em Tuas mãos. A nossa vida é Tua, Deus. Nós pertencemos a Ti, Deus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti, anseio por Ti, e eu me rendo. Nós nos rendemos a Ti, Deus. Aleluia. Enche-me graça e do Teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim, e eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-Te mais, pra conhecer-Te mais, eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-Te mais, pra conhecer-Te mais. Aleluia, Deus. Vento de poder sopra em meu viver, faz Teu querer, faz Teu querer em mim, em Deus, como um vendaval sobrenatural, faz Teu querer, faz Teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz Teu querer, faz Teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz Teu querer, faz Teu querer em mim. Aleluia, Deus. Aleluia. 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 Atos capítulo 2, a partir do versículo 1 diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados.
e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e repousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aleluia! Vem Deus! Vem Deus! Vem Deus! Enche este lugar, Senhor! Enche este lugar, Senhor! Vai, Deus! Aleluia! Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Declara, igreja, vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Eu me rendo a conhecer-te mais, eu me rendo pra conhecer-te mais, Aleluia, Deus. Aleluia. Nós te queremos, Senhor. Você pode erguer as suas mãos aos céus e dizer: só uma coisa me satisfaz, é a tua presença, é o lugar onde eu quero estar, é o lugar onde eu quero habitar. Oh, mergulhe na presença dele nessa noite. Você tem liberdade, você tem livre acesso ao Pai. Oh, Espírito Santo, nós te queremos mais que tudo. Nós te queremos mais que tudo, Senhor. Nós te queremos, Senhor. Nós te queremos, Senhor. Abre os céus, Senhor, sobre nós. Abre os céus sobre nós. Abre os céus sobre nós, Senhor. Me chego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra contemplar tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho, é só uma coisa, a tua glória, é só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz.
tua glória, Deus, a tua glória, Deus, só uma coisa me satisfaz. Eu me chego a ti, temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Nesse lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, nesse lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. A tua glória, Deus, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, só uma coisa me satisfaz. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória, a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus, só uma coisa me satisfaz. Tua presença, Senhor. Só a tua glória. Não há nada que eu queira mais que a tua glória. Não há nada, não. Mais da tua glória. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro,
isso. Somente a tua glória que nós desejamos, Deus. O que eu desejo e o que eu preciso, eu procuro a tua glória, a tua glória. Declare com toda a força. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória, a tua glória. Por onde eu passar, manifestar. E eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória. Pega a sua voz e diga mais uma vez. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. por onde eu passar, manifestar. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua. Por onde eu passar, haverá cura, haverá libertação, haverá salvação através de você. A glória de Deus, quando ela te inundar, milagres vão acontecer, vão acontecer. Abra o seu coração. Te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória. a tua glória, Deus. A tua glória, Deus. A tua glória, Deus. Só uma coisa me satisfaz. Oh,
mãos aos céus e diga: Senhor, eu quero mais de Ti, eu não me conformo apenas com isso. Eu quero mais da Tua glória, é por isso que eu te dou os meus ombros, eu te dou o meu coração, eu te dou a minha mente, porque eu quero mais de Ti. Por onde eu passar, eu quero ver o Teu agir. Por onde eu passar, eu quero ver a Tua mão agindo. Por onde eu passar, eu quero ver, Senhor, Pai, o Teu milagre, a cura, a libertação acontecer. É isso que Deus está te chamando nessa noite. É para isso que Deus está te chamando, para um novo tempo. Um tempo de cura, um tempo de milagre, um tempo de autoridade de Deus sobre a tua vida. Oh, erga a sua voz e diga: Senhor, eu quero, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Abra sua boca para Ele e diga: te dou os meus ombros para carregar. Por onde eu passo, Tua glória. Eu te dou os meus ombros, te dou meu coração, te dou a minha mente, te dou as minhas mãos. Eu te dou os meus ombros para carregar. Alabaxandere mandai. Por onde eu passar, vai ter que ter milagre, vai ter que ter glória, vai ter cura. Eu sei, te dou os meus ombros. Por onde eu passar, comece a contemplar, comece a contemplar. Eu te dou os meus ombros para carregar a Tua glória. Por onde eu passar, manifestar a Tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros para carregar a Tua glória. Por onde eu passar, manifestar a Tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros para carregar a Tua glória. Por onde eu passar, manifestar. Eu te dou os meus ombros para carregar. Por onde eu passar, manifestar Tua glória, Deus. Tua glória, Deus. A Tua glória. Queremos mais da Tua glória, Deus. Só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Você pode aplaudir Ele. Oh, nós te adoramos, Senhor. Mais de Ti, Senhor. Já descobrimos que não estamos aqui por acaso. Fomos formados pelas mãos do mais criativo. Temos planos elaborados desde antes de nós. Compreendemos que não somos simples sobreviventes. Descobrimos que nossa verdadeira nação não está aqui. E sim, somos parte de uma nação de reis e sacerdotes. Nosso Pai colocou algo de nobre em nós. Não nos conformamos mais com somente este mundo. Ele não é digno de nós. Fomos formados do céu e para lá voltaremos. Temos uma pátria celestial. Aceitamos o que Ele fez por nós. Nos posicionamos onde Ele quer.
tomamos posse de nossa real identidade. Nada mais pode nos parar. Agora, só podemos viver next level. Hoje eu vou ser feliz, eu vou viver, ficar no passado eu não quero mais. Decidi não perder minha vida, tudo mudou. Sem prisão, ele me libertou, eu sou luz, brilho na escuridão, sem medo eu vou correr na contramão do pecado do mundo, sou fora da lei. Hoje eu sou livre, vem dançar, vem cantar. Hoje eu sou livre, dançar, vem cantar. Hoje eu sou livre, dançar, vem cantar. Não para, não para, não para. Ain't no way I'm slowing this down. If you see me coming through, then just know it's about to get loud. Okay, I've been up for like 4 days. Paranoia, man, I can't think straight. My mind's gone in another place, but it's not how you start, it's how you finish the race. Say, yeah, and I know that it's obvious, but it ain't. My life is 100 like it was a bank. Either follow it up or you watch it on tank. End up a quitter, that's something I can't quit. Eis-me aqui, pronto estou. Quero celebrar e anunciar a quem me transformou, Rei dos Reis. O grande eu sou, que dissipou as trevas quando a sua luz chegou. Que se levante essa geração que se alegra, avance, anuncie a salvação. Pra trás não vou olhar, nós vamos cantar pro mundo te escutar. É sempre, é sempre, é sempre, é sempre, é sempre, é sempre. Eu quero te louvar, quero te adorar, quero anunciar, quero celebrar até o sol raiar. Até o sol raiar. Boa noite, QG! A paz do Senhor a todos. Bora ficar de pé depois deste momento abençoado. Vamos ficar de pé, galera. Mais uma noite, sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Quantos são filhos aqui do Pai? Quantos são filhos? Quantos são filhas?
Aleluia, glória a Deus. Eu queria que você olhasse para a sua direita, olhasse para a sua esquerda e cumprimentasse. E diga para o seu irmão, não é por um acaso que você está aqui, viu? O Senhor quer falar contigo esta noite. Amém. Agora eu vou dar 2 minutinhos, amados, para vocês darem uma circulada aí e dar as boas-vindas para quem você não conhece. Eu estou vendo muita gente aqui que eu não conheço, amados. Então vamos lá, amados, saia do seu lugar e dê as boas-vindas. Dê as boas-vindas, porque eu sei que quando você veio aqui a primeira vez, você foi bem recebido. Então saia do seu lugar e dê as boas-vindas, amados. É isso aí, é isso aí. Boa noite. Vamos deixar o pessoal agora sentado, né? Vamos lá, todo mundo sentando, procurando o seu lugar. Tem muita gente aí que saiu para conhecer gente, para caçar o seu tesouro. Agora, se acomode direitinho. Chegou o momento de nós iniciarmos o espaço das ministrações. E assim como ontem, nós temos 2 ministrantes vindo bem de longe, do sul do Brasil. Um vem de Maringá, o outro vem de Porto Alegre. Vem pegar um pouquinho do calor, né? Do verão do norte. Comer peixe, açaí, tomar aquele sorvete só que tem, tapioca com açaí, aquele paraense gostoso. Se você está honrado pela presença do pastor Felipe Luz e também do Carlos de la Ré, queria que você pudesse dar a melhor salva de palmas que você guardou para essa noite. Primeiramente, pastor Felipe Luz, vamos receber com glória a Deus. Bem, quem veio ontem já teve uma prévia de quem ele é. Quem não veio, presta atenção nesse vídeo. Olá, agora vamos ouvir a ministração. Mas antes, aqui vão alguns lembretes. Evite o uso de celular na hora da ministração, pois isso pode tirar a sua atenção e você perderá pontos cruciais da ministração. Evite também conversas paralelas, pois isso poderá atrapalhar a concentração das pessoas que estão ao seu lado e a sua também. Entretanto, mantenha o seu coração aberto e desejoso da presença de Deus, pois Ele tem muito a falar com você. Agora, no Circuito QG, teremos a presença do ministrante Felipe Vera da Luz. Vamos falar um pouco sobre ele.
Ele tem 31 anos de idade, é casado com Bruna Rafaela de Oliveira Luz, mora em Porto Alegre e na sua igreja é pastor de jovens, diretor do Instituto de Liderança e tem focado seu ministério no treinamento de jovens, principalmente para evangelismo nas escolas e universidades, liderança ministerial e empreendedorismo. Melhores livros que já leu foi O Quebrantamento do Homem Exterior e A Libertação do Espírito. Sua música preferida é Maior Prazer, e o seu maior sonho é fazer parte de um avivamento em sua geração, que vai afetar as nações através de um movimento de implantação de igrejas. Suas expectativas para o Circuito QG 2017 é ver os céus se conectando com a terra e trazendo uma marca em todos que estarão conosco nestes dias. Fiquem agora com a ministração de Felipe Luz. Aleluia, boa noite a todos do QG, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? É uma alegria estar aqui. Aqueles que estavam aí ontem, nós começamos a compartilhar. E nessa noite eu quero transmitir de alguma maneira, né, eu costumo sempre falar isso nos lugares que eu vou pela primeira vez, né, que o meu desejo é sempre deixar um pouco do meu coração, daquilo que Deus colocou no meu coração. Eu creio que Deus une pessoas com um propósito e não é por acaso que nós estamos aqui hoje, amém? Não é por acaso que você está aqui hoje. Eu acho interessante como são os alinhamentos e o alinhar e o guiar de Deus, porque a chance talvez de eu estar aqui com os irmãos, de eu conhecê-los, era muito pequena, mas numa passagem rápida minha lá em São Paulo, eu conheci o pastor Sérgio, conheci os irmãos que estavam lá, e nós acabamos nos conectando, e é maravilhoso ver o que Deus tem feito nos irmãos e através de vocês, sabe? E eu creio, nós não estamos aqui por acaso. O que Deus está fazendo nas nossas vidas, o que Deus está fazendo na sua vida, o que Deus está fazendo nessa igreja, o que Deus está fazendo na minha vida, nada disso é fruto do acaso. Nós somos resultado do mover de Deus ao decorrer dos anos. Os irmãos aqui, a obra que Deus tem feito na história de vocês, ela está há mais alguns anos, né? Nós já estamos celebrando 106 anos na Assembleia de Deus. E hoje eu fui conhecer o Templo Central, né? E estava falando ali com o Vitor, estava falando com o Guto, tanto que eu sou inspirado pelo que Deus fez na história. Sabe, não tem como falar a história do Evangelho nesse país sem falar da Assembleia de Deus, na verdade no mundo. Não tem como falar do mover de Deus na história sem falar do que Deus tem feito no decorrer dos anos, através de irmãos que chegou até você aqui hoje. Sabe, mas Deus ele tem movido nas gerações, uma após a outra, desde Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés e todos os homens de Deus na história. Se você ler lá em Hebreus capítulo 11, você vai ter um breve relato do que Deus foi fazendo na história de cada um deles. E lá em Hebreus 11, versículo 32, a palavra de Deus diz assim, o apóstolo, ele vem narrando a história do mover de Deus ao redor dos anos, e aí ele chega num momento que, para mim é o ápice desse texto, ele diz assim, ó, Hebreus 11, 32, eu quero tentar ser bem rápido, porque eu quero gastar um tempo aqui orando com você, que eu sinto que essa noite o Senhor quer andar entre nós e quer marcar pessoas, quer chamar pessoas, quer marcar pessoas com o seu amor e quer chamar pessoas porque há uma obra que Ele quer fazer nessa cidade e que vai acontecer através de você. Há uma obra que Deus quer fazer nessa cidade. Eu quero te dizer, nós estamos num tempo profético no nosso país. Nós temos aí mais alguns anos de uma colheita abundante, e depois vão vir dias talvez de muita resistência, mas nós ainda estamos no tempo das portas abertas no nosso país, e nós precisamos discernir esse tempo, e aproveitar esse tempo, porque esse ainda é tempo de um avivamento e de um mover na nossa nação. Eu creio que talvez são mais 7 a 10 anos que nós vamos ver isso acontecendo, e você está no tempo oportuno de Deus para a nossa geração. E aqui em Hebreus 11, 32, o apóstolo diz assim,
E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para me referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando resgate para obterem superior ressurreição, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos e vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses, olha só o que o texto vai dizer agora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização das promessas, por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sabe, quando eu leio esse texto, quando o Senhor começou a mostrar algumas coisas para mim nesse texto, muitas coisas na minha cabeça começaram a mudar. Logo que eu me converti, eu morria de vontade de encontrar com Elias na eternidade. Falei, eu quero encontrar Elias. Falar, Elias, como é que foi aquele negócio, o fogo caindo do céu? Deve ter sido um negócio glorioso. Moisés, eu falo, gente, eu queria encontrar Moisés. Como é que foi o mar abrir no meio? Eu não sei se você já teve essas coisas, mas eu quero te confessar que eu já tive. Josué era um cara que eu queria encontrar. Como é que foi o sol parar, irmão? Porque sabe, durante um tempo da minha vida, achei que Josué era mais fraquinho do que Moisés. Eu falava, geralmente na Bíblia o discípulo recebe a unção dobrada, mas Josué foi um que não deu muito certo. Até um dia que abriu meus olhos, o cara parou a terra. É muita glória, é ou não é, meu irmão? Eu morria de vontade de encontrar esse povo e falar, mas sabe, o que esse texto está dizendo? Que existem coisas superiores, que foi preparada para nós, porque eles sem nós não são aperfeiçoados. Sabe, você às vezes fica querendo, nossa, eu queria saber, conversar com Moisés, como é que era, conversar com Deus face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Eu queria conversar com Davi, como é que era, mas sabe, quando você chegar na eternidade, talvez eles é que vão procurar você, e vão falar assim, me explica uma coisa, como que era ter o Espírito Santo habitando dentro de você todos os dias? Como que era poder, em qualquer lugar, porque quando eu queria adorar a Deus, tinha que montar uma tenda, aí vinha coluna de fogo, fumaça, era um tanto de coisa que acontecia, mas você simplesmente se voltar para o seu espírito, e a glória de Deus estava lá. Você podia estar no trabalho, podia estar na rua, podia estar em qualquer lugar. O que essa palavra está dizendo é que há coisas superiores que foi separado para nós, e eles sem nós não seriam aperfeiçoados. Na verdade, nós estamos numa maratona de revezamento, e cada um na história foi completando a sua carreira, e foi cumprindo o seu propósito, e esse bastão foi passando de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, de Jacó para José, de José para Moisés, de Moisés para Josué, de Josué para os juízes, e assim foi vindo ao longo da história, chegando até a história dos homens de Deus, e passando na mão de cada um dos homens de Deus que moveram na história. E hoje esse bastão está na minha e na sua mão. Hoje esse bastão está na nossa mão. E é interessante a continuação do texto aqui em Hebreus 12, versículo 1, porque o autor de Hebreus, ele diz assim, devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Sabe, a visão que eu tenho desse texto é como se fosse a final da maratona na Olimpíada, que eles correm e no final eles chegam num estádio. E o autor aqui de Hebreus, na verdade, não sei se foi Paulo, eu particularmente acho que foi, mas não tem comprovação.
Ele diz que há uma nuvem de testemunhas. Quem? Abraão, Isaac, Jacó, todos os homens de Deus da história. Todos eles estão como se eles estivessem numa plateia. E eles agora estão olhando, porque chegou a minha e a sua vez de viver o mover de Deus nessa terra. Chegou a nossa oportunidade. E ele fala então, diante de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Sabe, você precisa entender que nós não estamos aqui por um acaso, nós somos frutos do mover de Deus ao longo do tempo. Nós somos resultado de homens e mulheres de Deus que deram a sua vida, que deram os seus sonhos, seus projetos de vidas, irmãos que deixaram sua família, que deixaram a sua história. Quando nós chegamos no Rio Grande do Sul, sabe, quando a nossa equipe foi para o Rio Grande do Sul, nossa equipe é formada basicamente por irmãos que são de Goiânia e de São Paulo. E Deus nos chamou para mudarmos e plantarmos uma igreja no Rio Grande do Sul. Todo mundo dizia, o sul do Brasil não funciona, não tem igreja. Aonde nós íamos lá, todo mundo falava para nós, a igreja aqui não cresce, pode andar, olha aí, você vai ver, não tem igreja aqui. E realmente, não tem muitas igrejas. Lá é o berço da macumba, do candomblé, lá tem mais macumbeiro que na Bahia, porque a Bahia ela tem a fama, lá tem a realidade. Os Pai de Santo da Bahia, eles batizam em Porto Alegre. Eles aprendem lá. E realmente, tudo isso tem. Eu nunca vi, sabe, não sei se aqui tem, mas eu nunca tinha visto em nenhum lugar. Já tinha pregado em Salvador, já tinha pregado em vários lugares do país. E eu nunca tinha visto isso. Mas lá tem algumas coisas que lá tem, que eu nunca vi em nenhum outro lugar. Por exemplo, lá tem conferência de quimbandista na praça. Aí outdoor espalhado pela cidade, aí você vai lá, tem uns 300 caras na praça, uns 100 incorporados. A coisa que eu nunca vi aquilo lá na minha vida. Programa da tarde, sabe aquele programa de mulher à tarde, que fala receita, não sei o que, Lá tem de macumba. Eu nunca tinha visto aquilo para mim era completamente diferente. E todo mundo falando, olha, vocês vão para lá, não flui, lá não tem igreja. E aí nós pegamos a nossa equipe. Primeira coisa que nós fizemos quando nós chegamos lá, nós fomos nos 2 estádios que tem na cidade. Lá tem o estádio do Grêmio, a Arena do Grêmio, e o Beira-Rio, que é o estádio do Inter. Nós fomos lá, levamos toda a nossa equipe, falamos, olha, nós estamos aqui porque Deus nos deu um sonho, Deus nos deu uma promessa, e a promessa é que nós vamos ter igrejas tão grandes nessa cidade, que elas vão ter que reunir no estádio. Talvez para hoje isso pode ser uma loucura, mas hoje nós estamos aqui para profetizar o que daqui a 10, 15 anos nós vamos estar vindo fazer aqui. Daqui a 10, 15 anos nós vamos ter os estádios dessa cidade, porque não vai ter como mais reunir nos prédios de igreja. E nós compartilhamos esse sonho e oramos ali naqueles 2 estádios. Saímos desses 2 estádios e levamos toda a nossa equipe para um cemitério. Aí os irmãos foram chegando e falaram, o que nós estamos fazendo aqui, pastor? E aí nós chegamos no cemitério evangélico, que tem lá na cidade. E aí só nome de alemão, italiano. E aí nós falamos para eles, falamos, sabe, irmãos, esses irmãos, eles mudaram para cá. Que aquele cemitério, ele existe ali porque na época os católicos não deixavam eles enterrarem no mesmo cemitério que os católicos, então eles tiveram que abrir um cemitério dos cristãos evangélicos. E aí eles abriram um cemitério, e nós falamos, mas esses irmãos, eles mudaram da Europa para cá, num tempo em que aqui não tinha nada, lá já tinha metrô, lá já tinha vida civilizada, lá já tinha tudo, aqui não tinha nada, e eles deixaram tudo para vir e dar a vida deles, a história deles, por causa desse lugar. Eu quero falar, nós estamos aqui, porque Deus nos chamou, para dar agora a nossa história, para que esse sonho que Deus nos deu, possa se concretizar. Sabe, eu quero falar algo para você hoje. Há uma obra que Deus vai fazer nessa cidade. Há uma obra que Deus já está fazendo. Deus quer conquistar milhares de milhares nessa cidade. Agora, tem que ter alguém que vai dar a sua vida
para que isso aconteça nessa cidade. Tem que ter alguém que vai dar os seus sonhos, seu projeto de vida, seus recursos, seus desejos mais íntimos, seu tempo, sua disposição. Tem que ter jovens que vão dar sua juventude. Tem que ter irmãos e irmãs que vão consagrar o seu casamento para isso, que vão dar todos os seus projetos e os seus sonhos para ver essa obra ser realizada nessa cidade. Sabe, não acredite que isso vai acontecer de qualquer maneira. Não acredite que é simplesmente nós fazemos uma conferência, uma vigília, uma oração, que isso vai acontecer. Deus vai fazer uma obra nas cidades desse país, mas isso não vai talvez acontecer amanhã, vai ser um dia após o outro, vivendo uma vida completamente entregue para a vontade dEle. Nós precisamos ter irmãos que estão dispostos a entregar a sua vida. Essa noite eu sinto o Espírito Santo chamando nessa igreja pessoas para se consagrarem mais, pessoas para se entregarem mais, para abrirem mão, talvez de prazeres, de desejos, daquilo que talvez elas desejavam para si mesmas. Sabe, desde pequeno, eu tinha desenhado um sonho na minha vida muito claro. Meu sonho, minha mãe diz que desde que eu tinha 5 anos de idade, eu já falava para ela: eu vou ser jogador de futebol. E eu sonhava com isso. Nos meus 12 anos, eu já tinha falado: olha, eu vou fazer faculdade de educação física, e se eu não for jogador de futebol, eu vou estar envolvido nesse meio, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu já sabia qual faculdade que eu ia cursar, eu já sabia qual especialização que eu ia fazer, eu já tinha definido tudo na minha vida. E assim eu vivia, e eu tinha me convertido, e logo que eu me converti, eu comecei a treinar no Corinthians, e era o meu maior sonho, porque infelizmente, talvez para alguns aqui, a vida me fez corintiano, para outros talvez graças a Deus, para alguns talvez é infelizmente, mas seguimos líder, seguimos rumo ao hepta. Mas, sabe, aquele era o meu maior sonho, aquilo era tudo que eu tinha planejado para a minha vida, e muitas pessoas chegavam para mim e falavam: não, você vai ser pastor. Eu falava: não, nunca vou ser pastor. E as pessoas falavam: não, vai ser sim, você tem um chamado. E várias vezes eu ia num culto e tal, vinha lá o profeta A, o B, o C, o D: você vai ser pastor. Eu falava: eu vou ser pastor. Aí, depois que eu acabei deixando o futebol, porque eu entendi que Deus não queria aquilo para mim, e eu deixei, aquele momento foi o meu primeiro sonho sendo deixado. Falei: não, mas eu vou ser professor então, e eu vou fazer isso. Falava: eu vou ser pastor dos meus alunos, eu vou ser pastor dos meus atletas. É isso, porque nós cremos que o ministério não é para ser vivido só, que tempo integral não é só o pastor da igreja, mas todos os irmãos da igreja são tempo integral, porque todo mundo é cristão, você é cristão em todo lugar. Então eu falava: esse é o meu chamado. E minha vida estava indo muito bem. Quando eu formei na faculdade, eu já entrei na especialização. O sonho do papai, que era ter um filho que estudava na USP. Entrei na USP para fazer a especialização. Tudo certo, tudo resolvido. Até que naquele dia, eu ouvi uma voz, dia 31 de dezembro de 2006. Eu estava trabalhando num hotel em Foz do Iguaçu. E aí, eu naquele hotel, eu trabalhava com recreação. Eu estava trabalhando naquele hotel, e aí o nosso líder lá falou: sobe lá, se arrumem meia-noite, todo mundo aqui. Eu falei: eu vou orar. Nós temos o costume de passar a virada do ano sempre com a igreja, não sei se os irmãos têm esse costume, e aí, sempre na virada do ano, nós terminamos de joelho orando e consagrando aquele ano, e naquele dia eu falei: então eu vou fazer isso agora, porque eu vou descer e não vou ter essa oportunidade. E na hora que eu comecei a orar ali, Deus falou para mim assim: esse ano você precisa romper os seus limites. Falei: romper meus limites? Pensei, estava com 24 anos. Não, 24 não, estava com 21 anos. Falei: romper meus limites? Eu acabei de formar.
trabalho está tudo certo, está tudo andando. Estudo está tudo certo, tudo andando. Não tem nada para ser rompido. Já sei, eu vou casar. Deus, esse ano eu vou casar. Eu fiquei tão feliz. Falei, aleluia, glória a Deus, agora eu vou casar. Pode enviar, Senhor, eis-me aqui. E aí eu achava que Deus estava falando disso. Mas passaram um mês. Meu pastor me ligou. Falou, ó, tem uma proposta para te fazer. Pega o ônibus amanhã, vem aqui para Goiânia que eu quero conversar com você. Ele estava lá em Goiânia. Eu falei, mas o que o senhor quer falar? Ele falou, não, só vem para cá que a gente conversa. Eu falei, ai meu Deus. Aí liguei para o meu outro pastor, que era o pastor dos jovens, falei, pastor, o que está acontecendo? Ele falou assim, não, é o seguinte, abriu uma porta aqui para nós enviarmos um aluno para fazer seminário aqui, em Goiânia. E nós pensamos em você. E aí o pastor quer que você venha para cá para a gente conversar, para ver o que você acha. Na hora que ele falou isso, o que eu mais temia aconteceu. O Espírito Santo falou, lembra do limite? Você chegou no seu limite. É esse limite que eu estou falando que você tem que romper. E aí naquela hora eu fiquei em choque com aquilo, eu desliguei, falei, não, tá bom, eu vou para aí. Mas naquela hora eu já sabia que tudo aquilo que eu tinha planejado para a minha vida, talvez não seria do jeito que eu tinha planejado. E naquela hora eu entrei no quarto, nós estávamos num retiro, eu entrei no quarto, o rapaz falou, o que aconteceu com você, Felipe? Eu falei, não aconteceu nada. Ele falou, você está branco, cara, você está pálido, o que está acontecendo? Eu falei, não, mano, não é nada. Ele falou, não, aconteceu alguma coisa. Eu falei, senta aqui, deixa eu te contar uma história. Aí eu comecei a contar o que Deus tinha falado comigo lá no hotel, o que tinha acontecido, o pastor me ligou, na hora que eu falei, ele começou a chorar. Você vai embora. Eu falei, não, vira essa boca para lá, irmão. Não fala um negócio desse. Quase que eu dei uma desviada, falei, isola aí, bate na madeira, faz alguma coisa, rapaz. Mas, sabe, naquela hora, eu tive diante de uma decisão. Todo mundo certamente já fez uma oração que diz assim, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja seu nome. Venha a nós o teu reino. Que vocês não rezam não essas coisas, irmãos? Pelo menos no jogo de futebol, pelo menos aquelas assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua, assim na terra como? Sabe, naquele dia, eu estava diante do dilema de ter que responder a essa oração. Sabe, todo mundo já fez essa oração, que a sua vontade seja feita na terra, como ela é no céu. Mas sabe, uma coisa é você falar essa oração, outra coisa é você decidir responder a essa oração. Na história da igreja, tem um dos movimentos que mais me tocam. No nosso seminário eu sou professor de história da igreja. E uma das histórias que mais me toca é a história dos irmãos moravianos. Não sei quantos já ouviram falar. Quantos já ouviram falar? Uma meia dúzia de 3. Amém. Mas eu vou te falar um pouquinho desse movimento. Esses irmãos foram um movimento de oração e missões, que durou quase 100 anos. É um movimento que historicamente mais tempo durou. Durante 100 anos, eles mantiveram um relógio de oração, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tinha alguém deles orando. Durante 100 anos, um século, sem parar a oração entre eles. E eles oravam muito por missões, muito por países, por lugares para plantar igrejas. E eles tinham um lema entre eles. O lema deles era o seguinte: não ore por nada que você não esteja disposto a ser a resposta da sua oração. Sabe,
Só que muitas vezes nós oramos: Senhor, seja feita na terra como é no céu a sua vontade. Mas você não está disposto que essa oração se cumpra na sua vida. Alguns anos atrás eu fui fazer um casamento de 2 jovens da nossa igreja. Nós incentivamos muito nossos jovens a casar. Ontem eu estava reunido com algum dos jovens dos irmãos, estava incentivando eles a casar. Porque casar é uma coisa maravilhosa, irmãos. Quando você é solteiro, Deus não deixa você saber que é tão bom, porque senão você ia ficar desanimado. Mas é maravilhoso. Sabe, mas eu fui fazer um casamento de 2 jovens. E essa jovem, ela falava para mim assim: pastor, o senhor vai fazer meu casamento, mas prepara muito bem a palavra, pastor. Porque sabe, pastor, às vezes os pastores vão fazer casamento, eles falam umas coisas que não tem nada a ver com nada, pastor. Por favor, pastor, ora para Deus te dar uma palavra assim, ó. Mas eu fiquei tão pressionado com aquela conversa daquela irmã, que eu fiquei uns 3 meses orando pela palavra do casamento dela. E preparando, escrevi, preparava, escrevia. Eu falei: não, eu vou arrebentar. E aí, eu viajei para São Paulo para fazer o casamento dela, e eu estava lá só para fazer o casamento, então eu passei o dia inteiro orando. E orando pela palavra. Eu falei: não, essa palavra vai ser poderosa. E eu fiquei o dia inteiro orando. Na hora que eu me preparei, me arrumei para o casamento, o irmão que ia vir me buscar chegou. Na hora que eu estou saindo na porta, o Espírito Santo falou: você não vai falar nada disso. Eu falei: peraí, Espírito Santo, nós ficamos aqui 3 meses conversando, uma tarde inteira, você me avisa isso agora? O senhor não podia vir mais cedo, não? Falar essas coisas? O Espírito Santo falou: não, você vai falar outra coisa. E aí, eu cheguei naquele casamento. A história daqueles 2 jovens era a seguinte: aquela jovem, desde os 12 anos de idade, ela tinha feito um voto com o Senhor. Ela falou: eu não vou beijar nenhum homem que não seja o meu marido no altar. E ela viveu a história dela inteira assim, se guardando. Aquele rapaz que estava casando com ela, ele tinha vivido uma vida muito promíscua, até os seus 18 anos, na festa, na farra. Mas com 18 anos ele teve uma experiência com o Senhor, e ele falou: Deus, eu quero me guardar em santidade e pureza até o meu casamento, e a única mulher que eu vou beijar a partir de agora vai ser a minha esposa no altar. Já tinham passado 10 anos que ele estava vivendo daquela maneira. E naquela noite, sabe, tem dias até hoje, foi em 2012 que eles casaram, já fazem 5 anos. Tem dias que até hoje eu estou na minha casa e eu lembro daquele dia do casamento deles, irmãos. Eu tenho vontade de chorar até hoje, porque a glória de Deus estava lá. E sabe o que o Espírito Santo me falou quando eu estava saindo de casa para ir fazer o casamento daqueles jovens? Ele falou: o que está acontecendo hoje, aí na terra, é o que está acontecendo hoje, aqui no céu. Se você quer saber o que está acontecendo aqui no céu hoje, é o casamento desses 2 jovens. A minha vontade está sendo feita na terra, como ela é feita no céu. Sabe, eu já tive essa experiência algumas vezes na minha vida. O ano passado nós fizemos um batismo público de 500 pessoas numa praça, lá numa das cidades da região metropolitana de Porto Alegre. Sabe, naquele dia que eu peguei minha família e nós estávamos indo para aquele batismo, eu tive a mesma sensação. Sabe o que está acontecendo aqui no céu agora? O que vocês estão fazendo aí é o que está acontecendo aqui no céu. E algumas vezes na minha vida eu já tive essa experiência. Mas sabe, para nós termos essa conexão entre a vontade dos céus e a vontade da terra, nós precisamos ter gente disposta, como aqueles 2 jovens, a abrir mão da sua própria vontade, a viver em santidade. A gente que está disposta a abrir mão dos seus próprios sonhos, do seu próprio projeto pessoal, das suas próprias escolhas pessoais, para falar: Senhor, eu estou disposto a fazer a sua vontade na terra como ela é no céu. Sabe, lá em Apocalipse capítulo 14,
versículo 4, a Bíblia tem uma expressão que ela diz assim: são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Sabe, eu sinto o Senhor chamando nessa noite pessoas para ser seguidor do Cordeiro por onde quer que ele vá. Gente que está disposto a falar: Senhor, que seja feito na minha vida como é no céu, que quando eu entrar lá no meu trabalho, seja aqui na terra como é no céu. Quando eu chegar na minha casa, na minha família, vai ser na terra como é no céu. A minha vida, as minhas escolhas vão ser as escolhas na terra como é no céu. Eu vou seguir ao Cordeiro por onde quer que ele vá. É interessante que o movimento Morável que eu estava te falando, eles tinham um logotipo, e nesse logotipo dizia assim: o nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Era gente que estava disposta a seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. Sabe, será que você está disposto para que uma obra seja feita nessa cidade? Para que essa cidade seja tocada pelo Evangelho, precisa ter gente disposta a seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. Isso vai custar sua santidade, isso vai custar abrir mão de prazeres, isso vai custar abrir mão de sonhos pessoais, isso vai custar talvez até correr riscos. Isso talvez vai custar desagradar pai e mãe, isso talvez vai custar desagradar sua esposa algumas vezes, seus filhos algumas vezes. Sabe, nós chegamos em Porto Alegre com um grupo. Eu quero te contar alguns testemunhos aqui para de alguma maneira te inspirar. Um grupo aproximadamente de 30, 40 pessoas. E muitas pessoas dentro da nossa rede de igrejas, o que Deus fez conosco lá, o povo fala muito e fala: nossa, mas é maravilhoso o que Deus fez e como Deus moveu. Porque quando nós chegamos lá, nós tínhamos uma igreja de 20 irmãos, e em 4 anos nós já somos, só em Porto Alegre, mais de 600 irmãos. Na região metropolitana já estamos chegando a 2.500 irmãos, a 1.600 irmãos. Sabe, na Vinha como um todo já são 2.500 irmãos no estado. Agora, quando nós chegamos lá, eram 150 pessoas no estado inteiro. Essa obra não foi feita por nós, essa obra foi feita por Deus. É a vontade do céu vindo para a terra. Mas sabe, o que muitas pessoas às vezes não veem é o que aconteceu através de alguns daqueles jovens que mudaram para lá conosco. Tem um dos nossos jovens. Nós vivemos no nosso estado, infelizmente, um tempo de pouca segurança. Um dos nossos jovens, um dia indo para a célula dele, 3 homens pegaram ele, jogaram ele para dentro de um terreno baldio e começaram a agredir ele. E começaram a bater nele, e ele não estava entendendo nem o que estava acontecendo. Aqueles homens começaram a bater nele, a bater nele, a bater nele. E aquele jovem começou a orar em línguas. E ele começou a invocar o nome do Senhor e a orar em línguas. Depois, relatando para nós, ele falava para nós, ele falava: pastor, eu falei: o que você sentiu? Você sentiu medo? Ele falou: pastor, eu fui tomado de tanta glória de Deus, que nem medo eu senti, eu só sentia a presença de Deus. Eu não sentia mais nada, eu não sentia nem aqueles homens me batendo, eu só sentia a presença de Deus. Aí no meio daquela situação toda, um pegou os braços dele, o outro pegou as pernas, o terceiro tirou uma arma, botou na barriga dele, falou para os outros 2, falou assim: olha, eu vou atirar nele, você corre para lá, você corre para lá, e você corre para o outro, e eu vou correr para o outro lado, beleza? 1, 2, 3, tac, a arma falhou. E aquele jovem orando em línguas, e ele, tac, a arma falhou. E assim ele fez várias vezes, e a arma falhava. E os caras: o que está acontecendo? Ele falou: eu não sei o que está acontecendo. E ele pegou a arma, apontou para cima e deu um tiro, e o tiro saiu. E aí ele botou de novo na barriga do jovem, tac, a bala não saía. E os amigos dele foram ficando nervosos, e ele orando em línguas e falando: oh, glória a Deus, glória a Deus. E aquele jovem cheio do Espírito Santo. E aqueles 3 homens ficaram desesperados, largaram ele ali e foram embora. Um outro grupo de jovens nossos, um dia saindo do culto,
vieram alguns ladrões roubá-los. Desceu de uma moto, veio com a arma na mão dele. Ele falou, dá o celular, dá a carteira, dá tudo. Um daqueles jovens cheios do Espírito Santo pulou na frente do ladrão e falou, você não vai nos assaltar em nome de Jesus. Pode sair daqui em nome de Jesus. Aquele ladrão começou a tremer e apontou o revólver, não vem que eu vou atirar. Ele falou, você não pode me acertar em nome do Senhor Jesus. Na hora que ele começou a falar, aquele ladrão deu um tiro e a bala não saía. E ele tac, tac, tac. E aí eles foram indo para cima do ladrão, falando, em nome de Jesus, você não pode nos roubar. E aquele ladrão foi ficando desesperado, o outro da moto, vambora. E aí eles pularam na moto, foram embora. O povo da rua começou a aplaudir. Pastor, por que o senhor está me contando isso? Sabe, está disposto a seguir o Cordeiro onde quer que vá? Talvez vai ter gente disposta a correr riscos. Talvez vai ter gente disposta a viver em santidade, como aqueles 2 jovens que eu falei. Tem que ter gente disposta a abrir mão dos seus sonhos, como eu te contei aqui. Para que uma obra seja feita numa cidade, Deus precisa achar homens e mulheres dispostos a serem seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Deus precisa achar homens e mulheres que estão dispostos a falar, Senhor, seja feita na minha vida, na terra, como é feita no céu. Sabe, eu quero orar por ti, mas antes, eu quero te contar 2 histórias, para te ilustrar isso. Meu irmão, Deus está escrevendo uma história. Como eu comecei te falando, Ele começou com Abraão, com Isaac, com Jacó, continuou com os homens de Deus ao longo da história, continuou com os nossos pais na fé. E os irmãos esses dias estão celebrando 106 anos da Assembleia de Deus. Esses irmãos todos, eles tiveram uma história com Deus. Eles fizeram parte de uma história que Deus está escrevendo na terra. Eles conectaram a vontade dos céus com a vontade da terra. Eles fizeram os céus descer para a terra. E agora chegou a nossa oportunidade. Chegou a nossa vez. Sabe, tem uma coisa que eu clamo. Essa é a palavra que Deus colocou na minha vida. Eu creio que todo homem de Deus tem uma palavra na vida dele. E a palavra que eu tenho na minha vida é que eu quero entrar para a história que Deus está escrevendo na minha geração. E eu quero te convidar a fazer parte da mesma coisa. Pastor, como assim? Sabe, não tem como contar a história de Deus, do mover de Deus, sem falar do Daniel Berg. Não tem como. Não tem como falar a história do mover de Deus sem falar do John Wesley. Esse ano nós estamos celebrando 500 anos da Reforma. Não tem como falar da história do mover de Deus sem falar de Martim Lutero. Não tem como. E eu quero te falar, eu creio que daqui a alguns anos não vai ter como contar a história do mover de Deus sem falar da nossa história. Eu quero viver uma vida que quando tiver que contar a história do mover de Deus, tem que contar também a minha história. A Bíblia conta a história de Maria de Betânia. Lá em Marcos capítulo 14, eu vou só contar por causa do meu tempo. Marcos capítulo 14, a Bíblia diz que Jesus está na casa de Simão leproso. E está jantando, Jesus, Lázaro, Marta está servindo a janta. E no meio daquela reunião, entra uma mulher com um vaso de perfume caríssimo. Quebra aos pés de Jesus e começa ali a ungir a Jesus. E os discípulos que ali estavam, entre eles o principal que fala isso é Judas. Ele diz, olha, para que essa mulher está fazendo isso? Isso é um desperdício. Para que fazer isso? Esse perfume custaria 300 denários. 300 denários é o custo, era o salário do trabalhador de 1 ano quase. E nós podíamos dar isso para os pobres. Por que vai fazer isso? É um grande desperdício fazer isso.
E no meio daquela história ali, Jesus fala para eles, olha, vocês sempre vão ter os pobres. Essa mulher, ela se antecipou. Ela entrou na história que Jesus estava escrevendo. Como assim, pastor? Aquilo que ela fez deveria ser feito quando Jesus estivesse morto. Mas aquela mulher já tinha entendido que Jesus tinha dito que ele iria ressuscitar. Ela falou, eu preciso me antecipar, eu preciso fazer antes, porque eu quero entrar para aquilo que Deus está fazendo. E aí quando ela faz aquilo, Jesus fala, olha, essa mulher, ela fez o que ela pôde. E por causa disso, aonde for pregado o evangelho, tem que falar dessa mulher. Sabe, nós estamos aqui hoje falando dela, sabe por quê? Porque Jesus falou que não tem como pregar o evangelho em algum lugar sem falar dela. Sabe o que ela fez? Ela entrou para a história que Deus estava escrevendo. Ela decidiu seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. Se ele estava indo para a morte, ela se antecipou e colocou todo o perfume dela aos pés dele. E eu quero te dizer, sabe, ainda hoje é tempo de nós entrarmos na história que Deus está escrevendo. Assim como não tem como falar do mover de Deus sem Lutero, não tem como falar do mover de Deus sem John Wesley, sem tantos homens de Deus na história. Porque eles entraram na história que Deus estava escrevendo no seu tempo. Eu quero te chamar hoje para entrar naquilo que Deus quer fazer nessa cidade. E eu sei que enquanto eu estou te falando, Deus está te mostrando coisas que você talvez tenha que abandonar, práticas que talvez você tenha que rejeitar da sua vida de uma vez por todas, às vezes posicionamentos que você tem que tomar, porque muitas vezes tem alguns que falam, não pastor, eu quero a vontade dos céus na terra, mas eles não estão dispostos nem a liderar uma célula. Como eles querem a vontade do céu na terra? Eles não estão dispostos a ganhar uma vida para Jesus, como eles querem a vontade do céu na terra. Eles não estão dispostos a viver uma vida de santidade e pureza, como eles querem a vontade do céu na terra. Sabe, a última história que eu quero te contar é a história de 2 jovens moravianos, talvez você já ouviu. Conta-se que aqueles 2 jovens oravam por uma ilha que nunca havia sido pregado o evangelho naquela ilha. E eles oravam e falavam, Deus, nós queremos que o evangelho chegue naquela ilha. E como eu te falei, eles não aceitavam orar por algo que eles não estavam dispostos a ser a resposta daquilo. E um dia eles procuraram o dono daquela ilha e falaram, olha, nós queremos ir pregar o evangelho na sua ilha. E ele falou, olha, nunca vai entrar essa mensagem lá na minha ilha. E eles falaram, mas não tem nenhuma maneira, nenhuma forma, nem se nós formos como escravos para a sua ilha. Ele falou, se vocês forem como escravos, vocês podem entrar, só que é o seguinte, eu não vou pagar a viagem de vocês, eu não vou custear nada de vocês, vocês têm que pagar por tudo para chegarem na minha ilha. E aqueles jovens que deviam ter em torno de 18 anos, pegaram tudo que eles tinham, venderam. Enquanto nós temos às vezes jovens nossos que não estão dispostos a deixar o videogame, não estão dispostos a deixar o celular, não estão dispostos a abrir mão de coisas tão pequenas. Aqueles jovens venderam tudo que eles tinham, pagaram a viagem deles, e conta-se que no dia que eles foram entrar naquele barco, e a família deles sabia que nunca mais os veria, e os amigos dele sabiam que nunca mais os veriam. E os amigos o abraçaram e despediram deles. E eles entraram naquele barco. E a família deles chorando. Diz que eles gritavam lá de dentro do barco. É para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Nós estamos fazendo isso para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Se ele quisesse música, nós íamos fazer as melhores melodias para ele. Se ele quisesse flores, nós íamos ter os maiores jardins. Mas se ele falou que ele quer ter uma multidão de filhos e filhas, nós vamos fazer o que for preciso, mas a vontade dele vai ser feita na terra como ela é no céu.
Sabe, será que você está disposto hoje a abrir mão de coisas na sua vida e falar: Senhor, eu quero que o Senhor receba a recompensa do seu sacrifício. Eu quero que a obra que o Senhor fez naquela cruz não seja em vão, mas que na minha vida possa se cumprir na terra como é no céu. Sabe, o Espírito Santo está passando aqui nessa hora, e Ele está te chamando. Eu vejo que alguns já estão entendendo isso, mas há uma vontade que Deus quer fazer. Há um avivamento, um despertar que Deus quer fazer nessa cidade. Há um tempo de grande colheita vindo sobre vocês. Há um tempo de uma colheita abundante. Há um tempo de sinais, de prodígios, de maravilhas vindo sobre você. Só que para isso acontecer, precisa ter alguém que fala: Senhor, na terra como é no céu. Há jovens aqui, há senhores aqui, que o Senhor está te chamando para te usar. Talvez você olhe para ti mesmo e fala assim: não, eu não sou a melhor pessoa. Sabe o que eu mais gosto daquela lista de Hebreus 11? É que ali não tem só gente perfeita. Quando nós lemos aquela lista de Hebreus 11, um dos nomes que é citado ali é Jefté. Talvez você nem sabe quem é Jefté. Jefté era o filho de uma prostituta. Ele não era de uma família nobre, ele não tinha uma história nobre, mas ele fez parte da história daqueles que viveram o mover de Deus. Na história daquela lista ali está Gideão. Gideão era alguém cheio de medo, de insegurança, se sentia todo incapaz, mas Deus chamou ele para fazer parte da história dele. Talvez você fale: pastor, mas é que eu não sou a pessoa certa, eu não sou tão habilidoso, eu não tenho tantos dons, eu não tenho essa capacidade que o Senhor tem de falar, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro, eu não sou igual ao fulano ou ao ciclano, eu não sou igual, eu não sou bom o suficiente. Deixa eu te falar uma coisa: ele só precisa de alguém que decida seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. Ele só precisa de alguém, como nós falamos ontem, como Pedro, que saia do modo automático e decida seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. Pedro não era o mais capaz, Pedro não era o mais eloquente, Pedro não sabia nem falar direito, mas sabe, quando o Cordeiro falou: vem, deixando tudo, eles o seguiram. Eu quero te chamar hoje para você dar uma resposta ao chamado que Deus está fazendo na sua vida hoje. Eu sei que o Espírito Santo está passando e chamando pessoas para coisa específica. O Senhor está restaurando sonhos e palavras proféticas que Ele já te deu, que talvez você achou que já estavam esquecidas na sua vida, mas hoje o Espírito Santo está falando: fui eu quem te chamei, e eu estou te dizendo, pode deixar tudo e me seguir. Se você quer clamar